Aqui estou eu de novo para falar com vocês a respeito de organização de casamento. Caso você não me conheça, eu sou a Andréia, sou cerimonialista, proprietária da Deia com Ideia Papelaria Personalizada. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque esse canal é voltado exclusivamente para falar com vocês a respeito de organização de casamento. No vídeo passado nós falamos sobre a importância de uma cerimonialista ou não, ou como você escolher uma pessoa para auxiliá-lo no dia do seu casamento. Caso você não tenha visto ainda, o link está aqui embaixo, você pode acessar. E se você tiver alguma dúvida a respeito do vídeo, quiser me mandar a sua opinião ou a sua dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo para você, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito do planejamento financeiro e conhecer também em que fase do seu casamento você se encontra. Basicamente, existem 4 fases ou 4 momentos antes de você decidir se casar. O primeiro momento ou a primeira fase é quando você resolve pesquisar a respeito do casamento. Quanto custa se casar, o que eu devo contratar ou não para o casamento, e aí você começa a fazer algumas pesquisas. Geralmente é o momento que você ainda está namorando, é um relacionamento de namoro, não é um noivado, e aí você começa a visitar feiras, a ler sobre casamento, a conversar com os amigos a respeito de casamento, né? Essa é a primeira fase. Geralmente você não tem aí um tempo que você gostaria de se casar, não sabe ainda, olha, eu quero me casar, mas eu ainda não sei quando, só quero conhecer esse mundo, esse universo do casamento. Na segunda fase é a fase do noivado, onde você já tem uma data definida. Então eu gostaria de me casar daqui a 12 meses ou daqui a 18 meses, né? E aí você começa a se planejar para o seu casamento. Na primeira fase você ainda não falou para as pessoas da sua vontade de se casar. Na segunda fase você já tem uma data estipulada. Vou me casar daqui a alguns meses ou vou me casar daqui a alguns anos. Na terceira fase é a fase onde os noivos precisam se casar imediatamente, né? Quando isso acontece? Geralmente quando um dos noivos recebe uma proposta de trabalho e que ele precisa se mudar ou para outra cidade ou para outro país, e aí para que os dois possam ir embora juntos, eles decidem antecipar o casamento. Ou ainda, quando tem algum membro da família que está muito doente e os noivos gostariam que essa pessoa participasse do casamento, né? Ou por fim, quando existe uma gravidez inesperada. Vamos adiantar o casamento porque há uma gravidez e a gente gostaria de se casar antes do bebê nascer. Então são vários fatores que podem levar a um casamento mais rápido. Essa fase é a fase onde requer mais atenção. Por quê? Todas as decisões, elas vão ser muito próximas, muito seguida da outra. Então os noivos têm que ter muita atenção em relação a decidir uma coisa em cima da outra. E a última fase é a fase onde as pessoas já moram junto. Então já são casados, já moram na mesma casa, mas eles ainda não oficializaram essa união. E aí acham que chegou o momento de oficializar essa união. Nessa fase é tudo mais tranquilo. Por quê? Porque geralmente já tem aonde morar, a casa mobiliada, uma situação financeira mais estável. Então, planejar o casamento já é algo mais tranquilo, não gera um estresse, já sabe quanto vai gastar. Então, é um momento mais calmo para se organizar um casamento, tá? E eu gostaria de saber qual é o momento de vocês, em que fase vocês estão? Vocês são noivos, vocês são namorados, vocês moram junto? Conta pra mim aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, coloca a sua dúvida aí embaixo e a gente volta a falar a respeito disso. Agora, dando sequência, a gente vai falar sobre o tema desse vídeo, que é o planejamento financeiro. Vamos buscar bastante informações para que vocês não levem dívidas para depois do casamento. Algumas dicas de como buscar essas informações para que você coloque no papel isso daí e consiga planejar o seu casamento de acordo com a situação financeira de você. A primeira coisa que você tem que pensar é que quando você começar a falar para a sua família, especialmente para a sua família, que vocês vão se casar,
Pode acontecer de alguém falar assim, nossa, é muito legal que você vai se casar, eu quero ajudar. Geralmente os pais fazem isso, né? Eu quero ajudar financeiramente no seu casamento. Então, eu vou pagar o buffet, ou eu vou pagar o salão de festa, ou eu vou pagar o fotógrafo. Isso é muito legal, mas vocês não podem contar com isso como uma ajuda certa. Esse item que a família tá te dizendo que irá pagar, você tem que contabilizar nas suas contas. Por quê? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, do planejamento do casamento de vocês até o dia do casamento, e a família não puder arcar com essa promessa, ela vai se sentir muito constrangida em falar para você assim, olha, infelizmente eu não posso pagar. Então, quando você já tem esse item incluso no seu planejamento, a família não vai se sentir envergonhada em te dizer que não pode pagar. E se ela puder, quando chegar lá próximo do seu casamento, ela ainda assim puder arcar com esse valor para vocês, esse presente, ela pode dar esse valor para vocês, como ela havia prometido, e vocês investir em outra coisa. O que seria um detalhe a mais para o seu casamento, algo que você não estava esperando contratar lá na frente, mas que sobrou essa verba e aí você usa essa verba para contratar alguma coisa especial para o seu casamento, entendeu? Então, só para a gente dar uma resumida, coloque todo o planejamento financeiro de tudo aquilo que você vai gastar para o seu casamento nas suas contas. Não conte com o que as pessoas prometeram financeiramente para vocês. Seguindo, a gente precisa conhecer a vida financeira da noiva e a vida financeira do noivo. Para isso, lápis e papel na mão e vamos fazer uma listinha. O que você vai colocar nessa listinha? Exatamente tudo aquilo que você gasta. Seja com mensalidade de curso, de escola, de faculdade, seja com gasto com carro, seguro, pedágio, gasolina, seja com o gasto das saídas do final de semana, as baladas com os amigos, o futebol, a pizza, o lanche, seja com dentista, esteticista, manicure, cabeleireira, tudo, exatamente tudo o que você gasta precisa ir para a sua lista. Cada um faz a sua. O noivo faz a dele e a noiva faz a dela. Se vocês têm um imóvel de vocês que é alugado, também deve ser contabilizado nessa listinha de vocês, tá? Então, a gente vai fazer primeiro da parte dos gastos, aquilo que você gasta, que compromete o teu salário, e depois, logo na sequência, aquilo que entra financeiramente para você. Então, entra o salário, se você tem um imóvel alugado, entra o aluguel do seu imóvel, se você tem uma aplicação financeira, entra a sua aplicação financeira também, tá? Então, faça uma lista o mais detalhado possível de tudo relacionado a dinheiro. Não se esqueça, se você tiver empréstimo, de contabilizar os empréstimos também e o tempo que falta para quitar esses empréstimos. Nessa fase, é muito interessante também que os noivos comecem a conversar a respeito de ter uma conta conjunta destinada exclusivamente ao casamento. Para que seria essa conta? Então, o noivo fez a listinha dele lá, que nós acabamos de falar, a noiva também fez. Vocês vão sentar agora e cada um com a sua lista, um sem dar opinião na lista do outro, vai ver o que pode ser cortado, excluído ou substituído. Depois que vocês conseguirem determinar isso, vocês vão ter ali um valor estipulado de que esse é um gasto pessoal meu e isso é o que sobra do meu pagamento. Com esse valor que sobra do seu pagamento, você deve tirar uma parte para investir numa conta conjunta para o casamento. E aí, lembra lá da agenda do casamento que nós falamos no último vídeo? Então, pega aquele caderninho, aquela agenda e anota lá que vocês decidiram que vão colocar numa conta conjunta algum valor. O noivo vai colocar X valor e a noiva vai colocar X valor, mensalmente. E se sobrar alguma coisa, né? Eu deixei de ir na academia, não vou mais na academia. Pega o valor que vocês gastavam com a academia e também destina para essa conta, certo? E cria uma regra. Coloca lá no seu caderninho, na sua agenda, que a regra é: não vamos mexer no dinheiro do casamento.
Ou ainda, caso aconteça algum imprevisto e a gente precise mexer nesse dinheiro, ele será reposto daqui 30 dias ou daqui 60 dias. São regras. Por quê? Quando chegar nesse valor, você já tem uma regra de quanto tempo vocês têm que repor o valor de volta na conta. Quanto mais claro vocês tiverem a situação financeira de vocês, mais fácil será todo o planejamento do casamento. Porque com o dinheiro na mão, você consegue boas negociações com fornecedores. Por quê? Você pode chegar para o seu fornecedor e dizer assim, quanto que custa o seu trabalho? E aí ele vai te dar o valor, o meu trabalho é X. E aí você tem esse valor, então você vai falar para ele assim, olha, eu tenho o valor para te pagar, só que eu quero negociar com você. E aí entra nessa fase de negociação, tanto que você pode conseguir desconto, como vocês podem conseguir brinde. Eu sugiro que nenhum fornecedor de casamento seja pago 100% do valor dele antes do seu casamento. Então, se você tem o valor do buffet, por exemplo, que é um dos itens mais caros, se você tem o valor 100% do buffet e você quer negociar com o buffet, você pode dizer para ele assim, olha, eu tenho esse valor aqui, então vamos negociar assim, em vez de eu te pagar em 18 meses, de agora até a data do meu casamento, eu vou te dar 40% do valor agora, 40% daqui a um ano e 20% quando você cumprir o seu contrato comigo, ou na semana do meu evento, ou no dia do meu evento, mas assim, bem próximo ao seu evento, certo? É lógico que o fornecedor, ele prefere receber uma quantia maior, né? E negocia com você. O dinheiro é seu, então a negociação é sua. Quando você tem claro quanto de dinheiro você tem ali para investir no seu casamento, é mais fácil de você negociar. Você não vai sair contratando todos os fornecedores ao mesmo tempo. Tem uma sequência para que você contrate. A parte financeira é a parte principal, é o alicerce do planejamento do seu casamento. Então, tenha bastante cautela quando você estiver fazendo esse planejamento. Seja bastante ampla quando você for buscar as informações de onde você está investindo o seu dinheiro hoje, o quanto você quer investir lá no final para o seu casamento, porque é o que vai te dar segurança. Uma dica que eu gosto de dar bastante: não deixe o seu coração bater num ritmo maior do que o seu orçamento. Porque às vezes a gente, por impulso, acaba comprando aquilo ou se comprometendo naquilo e que o orçamento não pode contemplar, certo? Então, lá na agenda do casamento, vocês têm uma regrinha lá que vocês vão criar de que quando um estiver saindo fora do caminho, o outro vai chamar para a realidade, porque isso vai acontecer com certeza. Então, na parte do orçamento é onde que não pode sair fora do combinado, tá? Não ceda à pressão. O fornecedor fala para você assim, olha, você tem 24 horas ou que seja 5 dias, vai. Você tem 5 dias para responder o meu orçamento ou então o valor não é mais esse. Não ceda. Outra coisa, cuidado com promessas. Tudo que for prometido, tudo que o fornecedor prometer para você, para que você feche contrato, tudo o que for prometido deve constar em contrato. Isso é um outro item que nós vamos falar também mais pra frente. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês gostem das dicas. Eu estou falando para vocês em relação ao planejamento financeiro, é uma opinião pessoal minha, é o que eu trabalho com as minhas. Se você gostou bastante desse vídeo, quer conhecer mais a respeito da organização de casamento, deixe um like, se inscreve no canal e coloque aí nos comentários sobre o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, tá bom?